Bom dia, pessoal. Obrigado aí a todos os que já entraram, o pessoal que está entrando. Estou aqui. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o Simples Nacional, sobre a reforma tributária, na verdade, né, o impacto da reforma tributária no Simples Nacional. A gente vem falando já há muito tempo que a reforma tributária ela era uma realidade para 2027 em termos de tributo, em termos de impacto financeiro. Em 26, a gente vem sentindo os impactos da reforma, mas de maneira tímida, né? Na verdade, os contadores têm sentido bem, mas as empresas não sentem tanto, porque emissão de nota fiscal, obrigação acessória, enfim, questões que mais a contabilidade no dia a dia que se ocupava. Agora, a gente está ao final desse 2026, né, até por conta de atrasos do governo também, na verdade, já era para ferramenta de split payment, né, Vanessa? Está já em testes e nada disso aconteceu. Então, 2026 está sendo um ano de praticamente sem muitos movimentos relacionados à reforma tributária no dia a dia da empresa. Isso não é verdade sob o ponto de vista do contador e sob o ponto de vista do próprio FIS, da própria Receita Federal, que certamente estão trabalhando bastante para, em 2027, de fato, a gente já começar uma transição de sistema. Agora começa realmente a realidade das empresas no dia a dia, já agora em setembro, e hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, estou aqui com a Vanessa, que é a responsável, a gerente de tributos da Múltipla Consultoria. Como eu disse, o objetivo é a gente conversar um pouco aí sobre essa questão do Simples Nacional, o que precisa ser feito em 2026 e o que as empresas podem esperar para 2027 em termos de tributação. E aí, fazendo aqui uma breve introdução sobre o que vai acontecer em 2027, primeiro na reforma como um todo e depois no Simples Nacional especificamente. Em relação à reforma, em 2027 entra o CBS, né? A gente já falou aqui bastante sobre a reforma como um todo, você tem a substituição, sai PIS/COFINS, IPI, ICMS e ISS, e entra CBS e IBS. Só que isso não acontece de uma maneira abrupta, de uma maneira imediata, de um ano para o outro. Isso acontece de maneira paulatina, você tem um período de transação que começa em 2027 e vai até 2032. Em 2033, então, sim, a gente vai ter já todos os novos tributos em operação e nenhum dos tributos antigos em operação, se nada mudar até lá. Que isso também nunca é uma realidade, né? Até o passado é incerto, como é a frase aí já famosa. Então, como eu disse, esse período de transição começa em 2027. Então, em 2027, acaba PIS e COFINS e o IPI e entra a CBS substituindo esses tributos. No caso do Simples Nacional especificamente, esses tributos hoje eles são pagos dentro da guia do Simples Nacional. E, naturalmente, que saem os três, entra CBS. Né? Então, no primeiro momento, a gente pode pensar, poxa, então não tem alteração nenhuma para quem é do Simples, porque se não muda a alíquota que a empresa vai pagar, só muda a composição dos tributos dentro dessa alíquota que a empresa vai pagar, não vai fazer diferença nenhuma para quem paga. Isso é parcialmente verdadeiro. Por quê? Porque muda, embora de fato a alíquota não mude, vai mudar o crédito que essa empresa do Simples Nacional vai dar para os seus clientes. Então, e isso é um fato muito relevante. Essa é uma mudança muito relevante. Além disso, e a gente vai falar aqui um pouco dos créditos, a Vanessa vai entrar no detalhe, vai falar um pouco do que a Múltipla já está fazendo com seus clientes, quais são os levantamentos que estão sendo feitos, e justamente porque vem aí a segunda mudança, que é a antecipação do prazo para a opção do Simples Nacional. Então, o Simples Nacional, como
todos conhecem aí já desde 2007, na verdade, a lei de 2006 foi implementada a partir de 2007. Então, há 20 anos, né, que o Simples Nacional ele tem a sua opção em janeiro de cada ano. Você pode optar pelo Simples, podia optar pelo Simples até 31 de janeiro, ou até o último dia útil de janeiro, com efeitos retroativos a 1º de janeiro. E isso, enfim, gerava uma certa facilidade. Quando a empresa era excluída por débitos, dava alguma chance dela parcelar lá na frente e fazer uma opção retroativa. Agora isso mudou. Agora essa opção ela tem que acontecer até o último dia útil de setembro do ano anterior. E isso tem impactos. Isso tem impactos para as empresas como um todo. E esse é um impacto que, por si só, ele já nem tem a ver com a reforma em si, mas é uma mudança. E em relação à reforma, também nessa data, e aí em 2 vezes ao ano, você vai optar por recolher o CBS dentro e fora da alíquota do Simples Nacional. Então, a rigor, só para ficar aí na cabeça de todo mundo, a gente vai falar das mudanças em relação ao Simples, no que se refere ao recolhimento do CBS por dentro ou por fora, qual o impacto disso, para quem é interessante, para quem não é interessante, as opções, o que impacta na opção a partir de setembro, e como que é feita essa escolha de recolher o CBS por dentro ou por fora. Ao longo, se eu posso escolher isso uma vez só, se eu escolho 2, enfim, a Vanessa vai contar aqui para a gente também um pouco do que está sendo feito. Mas legal, Vanessa, acho que eu falei muito já. Então, como é que você está vendo isso aí? Me conta aí, fala um pouco do que a Múltipla está fazendo, o que os clientes estão, qual é o receio, o que está acontecendo. O nosso primeiro caminho, Marco, tem sido olhar números de todos os nossos clientes que são optantes pelo Simples Nacional. A gente precisa trazer para eles um embasamento para que eles tomem uma decisão com segurança da tributação da empresa para 2027. Então, o que a gente tem analisado? Se o Simples continua sendo a melhor opção para a empresa, diante das mudanças que a reforma tributária traz, como o CBS, como você já colocou, ele pode sair do Simples, isso é uma viabilidade agora. Em alguns casos, até a empresa sair do Simples pode ser o melhor caminho. Então, a gente já iniciou uma análise de cada um dos nossos clientes para verificar em números qual seria a melhor opção para cada um. Mas, como você também adiantou, se uma empresa que decide permanecer no Simples, o CBS por dentro, quando uma empresa, o nosso cliente, trabalha para outras PJs, esse crédito muda para o cliente dele. Então, essa decisão para o ano que vem, ela não é uma decisão apenas financeira no olhar do tributo, mas também uma decisão de impacto financeiro comercial no nosso cliente. Legal. Então, o que a gente tem feito é analisar a melhor opção tributária e a gente coloca isso para o cliente, principalmente naquele cliente que é B2B, que ele pode ter uma melhor opção financeira a nível de impostos, mas quando ele deixa de dar créditos para o cliente dele, dá um crédito reduzido, mantendo isso dentro do DAS, isso pode fazer com que ele tenha que renegociar contratos. E aí o que a gente está buscando é embasar o nosso cliente nos números que ele pode renegociar o contrato dele. Então, a gente está preparando uma apresentação, acho que se você quiser botar aí na tela para a gente ver o que a gente leva para o cliente hoje qual é a melhor opção tributária, qual é a diferença numérica nesses impostos e também o percentual que ele tem de margem para trabalhar no desconto com o cliente dele. Né? Então, olha, numericamente, minha melhor tributação é o CBS ainda por dentro do DAS. Ok, mas eu deixo de dar crédito para o meu cliente. Eu acho que esse aí é um ponto. Até vamos explorar um pouco isso, até antes da gente mostrar essa diferença, só para esclarecer. Qual é a diferença, meus amigos? Hoje, uma empresa do Simples Nacional, um MEI, uma empresa do lucro presumido, uma empresa do lucro real, quando elas vendem um produto ou um serviço para um cliente, pessoa jurídica,
né, e que essa pessoa jurídica seja tributada pelo lucro real, esse cliente ele vai aproveitar crédito PIS/COFINS daquela nota fiscal emitida. Então, assim, Simples Nacional vendeu para uma empresa do lucro real. A empresa do lucro real vai tomar crédito hoje de PIS/COFINS. Não importa qual é o valor de PIS/COFINS que esse vendedor paga. Não importa se ele é do Simples e paga um PIS/COFINS pequenininho dentro da guia do Simples. Não importa se ele é do lucro presumido e paga 3,65 de PIS/COFINS. Não importa se é um MEI e paga nada de PIS/COFINS, paga dentro daquela alíquotazinha que é previdenciária. Não importa. O crédito de PIS/COFINS vai ser de 9,25% para esse cliente aí que está comprando essa mercadoria ou esse serviço ou matéria-prima, enfim, insumo, e que é tributado pelo regime não cumulativo de PIS/COFINS, ou seja, em geral, no lucro real. Com o CBS, né, e agora vamos falar só de CBS, porque vai funcionar com o IBS também, mas 27 não vai ter IBS, então vamos falar só de CBS. Com a CBS, isso muda. Primeiro que hoje só toma crédito PIS/COFINS que é no lucro real. Com a CBS, vai tomar crédito PIS/COFINS que é no lucro real e no lucro presumido. Segundo, o crédito de PIS/COFINS ele é um crédito que é calculado na sistemática, a apuração do PIS/COFINS é na sistemática base sobre base. Então, como eu falei, o lucro presumido paga 3,65%, o Simples paga de PIS/COFINS uma alíquota mínima. Não importa, o crédito vai ser o da alíquota que a empresa tributada pelo lucro real está pagando, que é 9,25%. Com a CBS não é assim. A CBS, você só tem crédito do que efetivamente incidiu na operação. Então, se você é do Simples Nacional e paga uma alíquotazinha pequenininha e o valor de CBS dentro da tua alíquota do Simples é 1% daquela operação, o teu cliente só vai tomar crédito de 1%. Entendeu? Ou seja, qual é a grande mudança? Se o teu cliente até 31/12/25, ele tomava crédito de 9,25% na tua nota fiscal para apuração do PIS/COFINS dele. A partir de 1º/26, ele vai tomar crédito de 1% da tua nota fiscal no CBS que ele vai pagar. Então, é uma baita de uma diferença, né? E o custo, né? A gente aprende isso aí, o contador aprende isso muito mais cedo, né? Porque é advogado, mas o custo é sempre preço menos tributos recuperáveis. Então, quando eu faço a conta do teu preço menos o 9% que você dava de crédito aqui em 25, e vou fazer a conta do teu preço menos o 1% que você está dando de crédito lá na frente, o custo da tua mercadoria aumentou para o teu cliente. É bem parecido com o que já acontecia com o ICMS, para quem é optante pelo Simples Nacional. A empresa optante pelo Simples Nacional só dá crédito de ICMS pelo que, de fato, ela recolhe dentro do Simples. A diferença é que, com o ICMS, isso não era uma opção. E com o CBS, isso se torna uma opção do optante. Esse é um ponto importante, né? Então, assim, então as empresas do Simples, elas vão poder escolher. Exatamente. Né? Elas vão poder escolher continuar como está hoje, ou seja, CBS dentro da alíquota, só que dando um crédito pequenininho para o teu cliente, ou manter o Simples Nacional, mas a CBS especificamente recolher fora do Simples Nacional. Aí você é do Simples, mas vai recolher a CBS como uma empresa do presumido, uma empresa do real, com débito e crédito. Exatamente. Né? E aí, bom, o que é melhor? Qual é o melhor caminho? É eu dar crédito para o meu cliente e pagar mais CBS e IBS no débito e crédito? Ou eu manter do jeito que eu estou hoje e dar desconto para o meu cliente? Né? E aí, claro, né, eu acho que essa é uma reflexão também, e é esse trabalho, a Vanessa vai mostrar aqui, que a Múltipla está fazendo, isso leva em consideração o perfil do teu cliente. Né? Porque se o teu cliente é pessoa física, por exemplo, ela não vai aproveitar crédito, então continua a vida do jeito que você está. Se o teu cliente é empresas do Simples Nacional, que eventualmente não estão apurando o CBS por fora, também tua vida não vai mudar muito. Agora, se você vende para grandes empresas, tua vida vai mudar. Né? Acho que é um pouco por aí. Mas legal, vamos passar os slides, Vanessa, que você, Vamos. Você tão bem preparou aqui.
Esses slides, os nossos clientes vão começar a receber a partir dessa semana. A gente está fazendo para todas as empresas de Simples Nacional, como eu falei antes, para embasar a decisão deles, porque essa decisão, ela não é só, como eu falei, não é só numérica em relação a impostos. A gente sabe que tem a negociação comercial ali por trás, então precisa ter uma análise, em alguns casos até uma discussão com o cliente, quando, como o Marco falou, quando é uma PJ de grande porte, enquanto tem cliente que a gente sabe que tem um único contrato, então você vai ter que ir lá e negociar, porque não dar crédito nesse cliente talvez seja até uma possibilidade de perder o contrato, então não é uma decisão só numérica, né? Então a gente começa a enviar isso para os clientes para ajudar no embasamento dessa opção. Então, você mostrou aqui, essa é uma apresentação que a Múltipla coloca para os clientes. Então, esses números aqui são um exemplo que você pegou de alguém naturalmente sem... Isso. Né? Então, a empresa teve lá uma receita bruta projetada para 27, então a equipe que já está projetando essa receita para o ano que vem, pega a folha dos últimos 12 meses, a alíquota, pega o perfil dos clientes, então isso aqui é um ponto importante. É um ponto importante porque, como você falou, se o meu perfil de clientes é pessoa física, eu não preciso me preocupar em analisar se vou perder contrato, se mantiver SBS por dentro ou não. Então, a gente quis trazer esse número para facilitar. Importante também, Marco, destacar que a opção ela precisa ocorrer até 30 de setembro, mas ela pode ser revogada até 30 de novembro, porque a alíquota oficial não saiu. Então, todo o cálculo que a gente está fazendo é com uma alíquota simulada. A gente está trabalhando com uma alíquota de 10% de CBS, porque o PIS e COFINS atualmente é 9,25%, como você falou, no lucro real, mas não tem alíquota oficial, a previsão é que ela saia só final de outubro, e, por isso, a possibilidade de revogação até dia 30 de novembro. Tem uma notícia fresquinha, mas ainda é uma notícia, não é algo oficial, que o secretário da Receita Federal, em uma conversa com o Sebrae, disse que existe a possibilidade de adiar essa data de desistência de 30 de novembro, justamente por causa do curto período da publicação da alíquota oficial. Então, acho que isso é um ponto importante até para a gente detalhar. Então, assim, eu tenho prazo até final de setembro para optar. Assim, para optar pelo Simples, optou, acabou. Isso. Mas para optar por recolher a CBS dentro ou fora do Simples, eu não tenho um prazo posterior para desistir. Para desistir, exatamente. Legal. Então, na verdade, assim, o prazo para o Simples, para valer, é setembro. Para optar a CBS, na verdade, o prazo acaba sendo, na prática, novembro. Hoje, podendo ser prorrogado para dezembro. Exatamente. E aí, trazendo essa questão do prazo de 30 de setembro da opção pelo Simples, como você já falou no início, antigamente nós tínhamos até final de janeiro para fazer uma opção, quando a empresa tem débitos, ela tinha nenhum tempo para se ajustar, e o enquadramento era retroativo a 1º de janeiro, valia para o ano todo. Esse ano, pela primeira vez, é em setembro. O que muda é que a gente tem até 30 dias depois do indeferimento do pedido para regularizar, então isso abre uma janela maior. Eu preciso fazer o pedido até 30 de setembro, fazendo o pedido até 30 de setembro, havendo alguma pendência, eu tenho até 30 dias depois, ou seja, já final de outubro, para regularizar a empresa. Legal. E uma ferramenta que a Receita Federal liberou agora, dia 17 de agosto, que vai facilitar isso, que antes não existia, é um portal onde eu consigo consultar situações futuras nas empresas de Simples Nacional. Então, a gente também já está varrendo todos os nossos clientes para saber quais têm pendências que acarretariam um desenquadramento e a gente conseguir tratar com antecedência, não ficar naquela janela curta ali dos 30 Legal. dias. Entendi. Então, isso também é algo que foi liberado agora, dia 17. Isso é importante porque até o ano passado, os efeitos da exclusão não mudaram, né? Então, se você tem débitos e é excluído do Simples Nacional, os efeitos disso eles começam em 1º de janeiro do ano seguinte. Isso não mudou, continua. O que mudou é
legal, você era excluído no 1º de janeiro do ano seguinte, mas como você tinha até 31 de janeiro para optar, você era excluído, mas depois parcelava teus débitos e enquadrava de novo. Né? Agora já mudou, porque como você anda para trás nesse prazo de opção, né? Então você tem que regularizar. Se você for excluído, você tem que regularizar a tua vida ou até setembro, ou pelo que você está dizendo, talvez até outubro, porque você vai optar em setembro, vai ter um indeferimento, e aí esse indeferimento, ele, na verdade, fica suspenso por 30 dias até você fazer a regularização. Então, na verdade, tem até setembro para optar pela reentrada e tem mais 30 dias para regularizar. Para regularizar as pendências. Legal. Uma coisa que a gente não sabe é assim, até o ano passado, geralmente a Receita Federal ela excluía as empresas, geralmente até setembro, né? Com data, como eu falei, né? Com vigência para 1º de janeiro do ano seguinte. Agora não, ela antecipou esse ano, né? As exclusões aconteceram... Em março já tinha a empresa recebendo o comunicado de exclusão do Simples Nacional. Aí uma coisa que a gente não sabe, e aí realmente é o primeiro ano que isso está acontecendo, é se a Receita Federal vai excluir alguém em dezembro, né? Porque aí você imagina, a empresa vai em setembro, olha, não fui excluído até aqui, tenho débito, mas não fui excluído. Maravilha. Não preciso optar de novo, né? Não preciso reentrar. Então, a rigor não vai se preocupar em parcelar. E aí, imagina aí, vem uma exclusão em novembro, dezembro, e a gente não sabe se isso vai acontecer. Né? Agora, por outro lado, também a exclusão ela sempre te dá 30 dias para regularizar. Para regularizar, exatamente. Então, acaba funcionando parecido. Você vai ter sempre 30 dias para parcelar teus débitos e resolver tua vida. Né? Exatamente. Legal. Mas, então, aí você estava falando aí das análises. Das análises. Aí aqui é um outro slide que mostra... O que mostra aí para a gente? Ele traz o comparativo entre os 3 regimes primeiro, Simples Nacional, lucro real e lucro presumido. Então, nessa empresa que a gente usou de exemplo, a gente consegue ver que o Simples Nacional era a melhor opção, depois seguido do lucro real e, por último, o lucro presumido. Então, você vê que nem sempre o Simples e o lucro presumido são a melhor opção. Sim. Às vezes, o lucro real ele se mostra como melhor opção à frente do lucro presumido. Em geral é isso. A gente sempre fala aqui, vai sair do Simples Nacional, olha porque, dá uma olhada, porque geralmente o lucro real é melhor. E um detalhe que a gente tem nesse slide é que ele traz a observação se esse cenário se mantém, se a alíquota subir em até 20%. Então, a gente faz essa mensuração. A gente calculou ali com base numa receita projetada e, obviamente, ela pode sofrer variação. Então, se ela variar em até 20% para mais, ainda assim o Simples Nacional se mostra uma melhor opção nesse caso. Legal. E aí, bom, o primeiro passo é esse, faz um comparativo simples, real e presumido, e considerando a projeção, aqui você considera a projeção ou você faz o ano anterior? A gente trabalhou com o ano de 2025, que é o que a gente tem um período de 12 meses já fechado, e aí, como eu falei, a gente ainda trabalha com a projeção de aumento de 20%. Legal. Tá? E aí, depois definida a opção pelo... o Simples Nacional de fato ainda é a melhor opção para aquela empresa, a gente olha para o segundo passo. Dentro do Simples Nacional, é melhor eu manter o CBS por dentro do DAS ou por fora do DAS, o chamado regime regular. Né? E aí é a segunda análise que a gente faz. Então, nessa empresa que a gente usou de exemplo, também manter o CBS por dentro do DAS ainda se torna a melhor opção. Em termos de impostos, né? Como a gente já... E essa vai ser a regra, né? Porque você imagina, dentro do DAS, você paga o Simples, óbvio, você não faz débito e crédito, você só tem débito, que é o valor da alíquota do Simples, mas, em geral, o percentual que era de PIS/COFINS, que vai ser substituído pelo CBS, é muito pequenininho, 1% da alíquota, né? Então, assim, 1% da operação, né? Então, se a alíquota é 10, 1% ali geralmente é Simples Nacional, porque, em geral, você tem uma parte grande que é contribuição previdenciária, né? Então, esse é um ponto. Então, geralmente, é isso. E assim, eu já vi alguns relatórios desses, porque a Múltipla vai mandar isso para todos os clientes do Simples Nacional, né? E assim, eu tive a oportunidade de ver com a Vanessa alguns,
E é isso. Em geral, eu não lembro de ter visto um cujo CBS seja melhor por dentro, porque é muito difícil. E aí é que vem, eu acho que vem aquele dilema, né? Bom, poxa, eu aumento meu tributo ou eu dou crédito para o meu cliente? E né? eu ainda brinco, Marco, com a equipe, que a gente, na hora de fazer essa simulação, a gente precisa ser ousado, no sentido de que apurar a CBS por fora do DAS, então eu olho números do balancete e a possibilidade de crédito da CBS ela é mais ampla do que o PIS e COFINS no lucro real. Então a gente olha pelo balancete, busca todos os créditos possíveis e imagináveis e inclusive os discutíveis, que a gente sabe que não tem ainda 100% de segurança, aqueles que dependem da atividade da empresa. Então, a gente vai no extremo do crédito. Legal. Porque se a gente entende, se mesmo indo no extremo da possibilidade de crédito, por dentro ainda é a melhor opção, então não tem o que se pensar nesse caso. Legal. E aí, se algum cliente dá a melhor opção por fora do DAS, aí a gente vem se aprofundando no cálculo e nas análises para descartar e trazer segurança nisso. Legal. Então, aí, bom, como eu falei, a empresa chega no dilema, naquele dilema de é mais caro pagar o CBS fora do Simples Nacional, por outro lado, eu não dou crédito para o meu cliente, né? Então, como fazer como fazer essa comparação, né? Acho que você... Isso. Na nossa apresentação, a gente fez questão de colocar 2 slides para ajudar nessa decisão, que é o quanto a empresa geraria de crédito se recolhesse o CBS por fora. Que é esse slide que está aí na tela. Isso. E quanto que ela geraria de crédito recolhendo o CBS por dentro do DAS. E aí a gente traz a diferença. Então, como você pode ver, esse card laranja, ele traz R$131 mil, que é o que a empresa deixa de gerar de crédito, mantendo o CBS por dentro do DAS. E aí, isso vai embasar o próximo slide, que é esse 36,2%. Então, esse número é o decisivo. Ele traz que, se eu der até 36% de crédito, de desconto, na diferença que eu gero, então a gente viu ali que gerava R$131 mil de diferença de crédito para o meu cliente. Se até 36% disso eu der de desconto para o cliente na renegociação de contrato, ainda assim o CBS por dentro é a melhor opção. Se eu preciso dar de desconto mais do que 36% dos 131 mil, aí a CBS por dentro já deixa de ser uma melhor opção e a gente precisa reavaliar esse cenário. Legal, então isso aqui é um cálculo de break-even, né? Qual é o break-even? Qual é o ponto de equilíbrio entre desconto e CBS? Né? Então, nesse caso específico, isso vai variar de empresa para empresa, né? Então, se você der desconto até 36%, você ainda está valendo a pena, né? Se tiver que dar desconto mais do que isso, aí já passa a pagar o CBS por fora. Né? Agora, o recado que a gente, que acho que esse slide aqui mostra, né, é o seguinte: vai aumentar o tributo. Então, esse papo de que a reforma tributária ela vai ser neutra e tal, conversa. Vai aumentar o tributo. Então, o argumento, não, mas é porque a indústria vai pagar menos, então você vai pagar menos, vai vir com menos custo no preço. Mentira. Então, a gente está vendo aqui, eu sou do Simples, não vou calcular CBS por dentro. Tá bom, mas o teu cliente não vai ter crédito, ele vai te exigir um desconto. Ou então você começa a perder mercado. Né? E aí tem um impacto, tem uma influência. Né? Se você vende só para pessoa física, aí realmente a tendência é que você fique neutro aí no Simples Nacional. Mas, se você vende para grandes empresas, vai aumentar ou aumenta o tributo ou o teu custo aumenta, que você vai ter que dar desconto. Né? Então, no final do dia, meu amigo, você vai ter que ou aumentar seu preço ou sacrificar um pouco a margem. Essa, infelizmente, tem sido a realidade do empresário brasileiro aí, que nos últimos anos está sofrendo com aumentos de tributos aí a cada 30 dias, praticamente. E aí também leva uma outra questão, que é a seguinte, né? Tem alguns tipos de empresa, né, que, às vezes, o lucro presumido, por exemplo, ou o lucro real,
fica um pouquinho mais alto em comparação com o Simples, mas quando você entra nessa conta aqui, às vezes vale a pena você voltar lá para aquela primeira análise de simples, real e presumido. Né? Porque eu vou dar um exemplo aqui do representante comercial, por exemplo. Tem muito representante comercial que é tributado no Simples Nacional. Né? Ou o corretor de seguro, enfim, outras profissões regulamentadas e tal. Então, o prestador de serviço, às vezes, com pouco funcionário, ele paga e alto faturamento, ele paga uma alíquota de Simples que já está bem elevada. E grande parte dessa alíquota dele, na hora de dividir lá o orçamento, vai para a contribuição previdenciária. Ele não tem funcionário nenhum. Entendeu? Então, para esse cara, às vezes, muda para o lucro presumido, porque você vai pagar uma alíquota parecida e vai dar o crédito CBS para o teu cliente. Exato. Né? Você não paga a folha. Então, essa é uma análise que assim, vai ser importante que seja feita daqui para frente. Bom, aí é mais ou menos isso que a gente está falando, né? Esse próximo slide fala aí Isso, já vai para a parte de finalização da apresentação, que aí é de fato as nossas recomendações, o que o cliente precisa analisar e ajustar. Em alguns casos, a gente, como falei, quem trabalha principalmente com outras empresas de grande porte, a gente recomenda e a gente coloca isso na entrega para o nosso cliente, de ir no cliente dele, negociar, entender qual é a necessidade, porque nessa análise também a gente está olhando se o cliente dele é PJ ou PF, mas a gente não está olhando se o cliente dele PJ é lucro presumido, é lucro real, se precisa do crédito, ou se de repente é um cliente de Simples Nacional que também vai manter a opção por dentro do Simples e não vai precisar do crédito. Sim. Então, tudo isso é importante as empresas estarem tratando com os clientes delas também para entender a situação e voltar e discutir com a gente e a gente ajudar nessa decisão, nesse momento tão delicado e de tanto impacto, né? Muito impacto, muito impacto. Além da tributação em si, tem essa questão das mudanças, né? Bom, aí são algumas premissas que você coloca aqui, né? E que, enfim, vai fazendo essa análise ter relevância. Um ponto importante também, assim, eu acho que as empresas têm que ter em mente que, de novo, se você tem um perfil de venda para pequenas empresas, se você tem um perfil de venda para pessoa física, a sua vida realmente não vai mudar muito. Né? Vai mudar um pouco nessa questão da opção do Simples para setembro, administração desse passivo, esse tipo de coisa. Agora, quem vende para grandes empresas, e isso a gente vem falando já em todos os nossos textos, as lives, isso vai ser um impacto quer dizer, a gente vem falando isso desde o ano passado, ano retrasado, e isso vai ser um impacto relevante agora, em 2027, e tende a ficar pior, tá? Né? Porque a partir de 2029, você começa a entrar o IBS. E aí, tudo isso que a gente está discutindo aqui para o CBS vai valer também para o IBS. Né? Então, o CBS, as contas que a gente está fazendo aqui, a alíquota de quanto? De 10% para a CBS. Então, assim, a gente está esperando uma alíquota de 28%. No total. No total, CBS mais IBS. Né? Então, sendo que 10% de CBS. E aqui tem um outro ponto que eu acho que isso talvez, assim, para algumas empresas vai piorar, para outras pode melhorar, que é o seguinte: a gente está entrando só com o CBS. CBS, alíquota de 10. Se o total é 28 e o CBS vai ficar com 10, isso tudo aqui é chute, né? Chute. Porque, assim, chute mais ou menos, porque tem se falado que mais ou menos essa alíquota, a gente vê em algumas manifestações do fisco, já vazou uma que seria 9 ponto alguma coisa, né? 27, o ponto é que essa alíquota é conhecida, só que ela só vai ser divulgada depois da eleição, né? Motivo, enfim, se a notícia fosse boa, divulgava antes da eleição, né? Então, para divulgar depois da eleição, que a notícia não vai ser boa. Não vai vir nenhuma, olha, reduzimos, era para ser 28, vai sair 25. Não vai acontecer isso. Se fosse assim, já teriam divulgado. Então,
O somatório dá 28, né? Fazendo essa conta aí. Se 10 é CBS, 18 vai ser o IBS. E aí, se a gente for fazer um paralelo com PIS/COFINS e ICMS, por exemplo, a empresa comercial, ou então uma industrial que tem PIS/COFINS e IPI, mais ICMS, fica bom. Né? Porque o Simples Nacional, o ICMS no Rio é 22%. Né? Então, fica bom. E tem estados aí com 20, com 21, com 18. Fica ruim quando eu destaco só a CBS, né? Porque a CBS, para quem é do presumido, hoje, que é o PIS/COFINS, é 3,65. Então, pula para 10. Pula para 10. Então, isso vai ser um impacto muito grande. E quem é prestador de serviço, aí, meu amigo, o prestador de serviço vai ter que acender algumas velas aí e trabalhar dobrado, viu? Porque o prestador de serviço vai ter um aumento brutal da carga tributária. Não só pela alíquota, né, que a alíquota do ISS hoje é 5, e se a gente olha o IBS virando 18, isso já é um aumento muito grande, como pela questão operacional. A empresa prestadora de serviço, ela tem poucos insumos que vão ser os geradores de crédito, né? Mais do que isso, assim, você, na verdade, geralmente, como ela tem pouco insumo, o prestador de serviço paga PIS/COFINS no cumulativo, é 3,65. Isso. Né? O CBS vai ser 10. 10. Ainda vai ter 5 de ISS contra 18 de IBS. Final do dia, sai 8,65, entra 28. Né? Ou seja, um aumento de 20 pontos percentuais na tua carga tributária. Claro que tem algumas reduções de alíquota, tá? Se for profissão regulamentada, tem uma redução de 30%, mas tá bom. Reduzido de 30% significa de 28 cair para 20. Né? Então, você sai de 8, se for profissão regulamentada. Sai de 8, vai parte para 20. Se for prestação de serviço em geral, sai de 8, pula para 28. Né? E esse ano agora é CBS. Mas como a nossa conversa aqui é sobre Simples Nacional, isso tem impacto também, porque quando entrar o IBS, vai funcionar do mesmo jeito. Né? O ICMS. A diferença é que o ICMS hoje já é assim. Né? Então, assim, o teu cliente já está acostumado a não ter crédito ICMS da empresa do Simples Nacional. Essa é a diferença. E, para quem presta serviço, o teu cliente também já está acostumado a não ter crédito de ISS, porque ninguém tem crédito de ISS. Então, é isso. Mas, Vanessa, tem mais algum outro ponto que você acha interessante? Tem. Eu acho importante a gente destacar, Marco, que saiu agora a regulamentação também, definindo que o fato gerador do imposto passa a ser a emissão de nota fiscal, então aquela discussão que se tinha de venda para entrega futura, e mais ainda, ela cancela o regime de caixa. Acaba o regime de caixa do Simples Nacional. Acaba o regime de caixa do Simples Nacional. Então, isso vai exigir uma preparação das empresas de que se vende algo parcelado para receber a longo prazo, o imposto ele vai precisar ser pago na emissão da nota. A maioria das empresas a gente sabe que já opera dessa forma, mas aquelas que não, que trabalham com regime de caixa, elas vão precisar se adaptar. Né? Olha a maluquice, né? Porque no presumido continua tendo regime de caixa. Né? Então, assim, o que a rigor seria um sistema simplificado, mais benéfico, vai acabar tendo uma condição, enfim, menos favorável, né, do que, por exemplo, um regime que não é simplificado. E uma pergunta que eu já vi que o seu Álvaro fez a opção do Simples Nacional, ela continua sendo anual. Isso é importante a gente destacar. Então, essa opção em setembro, ela vale para todo o ano de 2027. O que é semestral agora é a opção do CBS por fora ou por dentro do DAS. Essa sim é semestral, mas então, o enquadramento... Setembro, qual a outra data? A princípio é março, mas ainda depende de regulamentação. Então, para entrar ou sair do Simples, anual. Para recolher CBS dentro ou fora, semestral. Então, dá para fazer um teste, né? A empresa continuou, ela está recolhendo CBS por dentro e resolve mudar de ideia, não precisa esperar o ano todo. Né? Isso, exatamente. Principalmente nesse início, né? A gente não sabe se vai ficar assim para eternamente essa opção semestral, mas eu entendo que para esse início é importante para as empresas
estudarem, até entender também como os fornecedores vão trabalhar, para saber o que vai ser gerador de crédito ali, e ter essa facilidade de se ajustar sem prejudicar por um ano inteiro o caixa da empresa, né? Tem um outro ponto também que acho que é relevante a gente colocar, embora não seja uma mudança como um todo, assim, e não seja exclusivo do Simples Nacional, que é a apuração, também o crédito, né? Crédito e débito, ele não é por emissão de nota, é por pagamento do imposto pelo fornecedor. Exato. Né? E uma outra questão é o split payment, que esse também é uma questão que é importante. Hoje, até esse ano, né, se você na sua apuração precisa de crédito de imposto, seja do IPI, seja do ICMS, do PIS/COFINS, você não precisa se preocupar se o teu fornecedor pagou o tributo. Está na nota ali o tributo, você pode tomar o crédito. Né? Com o CBS-BS, isso muda. Você só tem crédito se você pagar o tributo, se o teu fornecedor pagar o tributo. E vice-versa, né? O teu cliente só vai ter crédito depois que você pagar o tributo. E isso cria uma necessidade que todo mundo vai fiscalizar seu fornecedor. Né? E mais do que isso, a lei trouxe mecanismos para segregar esse pagamento entre tributo e o serviço ou a mercadoria, já no momento da quitação daquela operação. Então, para empresas que trabalham com ferramentas de pagamento, maquininha, enfim, essas ferramentas de internet, pagamento e tal, a promessa é o split payment, que, ou seja, a própria ferramenta de pagamento vai entregar para você só o valor líquido do CBS-BS. Né? E se você não trabalha com essas ferramentas de pagamento, existe a opção na lei da retenção. Aí a retenção, é óbvio que tem que ser combinado, tem que combinar com os russos. Né? Você não vai deixar ninguém fazer retenção na tua nota se você não combinou. Né? E também teu fornecedor, a mesma coisa. E aí vai ser aquela briga de Davi contra Golias. Né? Então, quem for maior vai conseguir reter. Se você vende para grandes empresas, o teu cliente vai botar lá um aditivo no contrato dizendo que você está autorizando reter os valores de IBS e CBS antes do pagamento da nota. Né? Porque senão impacta também direto no financeiro dele, né? E aí eles querem ter esse controle. A gente já tem casos de prestadores de serviço tendo que enviar a CND para começar a trabalhar como empresa, para começar a prestar serviço em uma empresa. Qual é o objetivo disso? É justamente entender se é uma empresa que trabalha com os impostos em dia e vai gerar o crédito, que ela precisa. Isso vai praticamente zerar a inadimplência, né? E aumentar a arrecadação, naturalmente. Né? Esse, no final do dia, foi o objetivo. Exato. Né? Então, quer dizer, você acabou com o regime de caixa no Simples Nacional, você só tem crédito quando o teu fornecedor paga, está arriscado o teu cliente reter o teu valor, ou seja, está arriscado você nem ter DARF para pagar. Exato. Você pode não ter DARF para pagar e o teu fluxo de caixa vai ser bastante impactado. Então, assim, além da questão do custo em si que vai aumentar, você vai ter uma alteração de fluxo de caixa, você vai ter um aumento na necessidade de capital de giro. Né? Lá, o NCG da sua empresa vai aumentar, porque você vai ter um descasamento de caixa. Está arriscado o teu cliente reter o teu CBS-IBS e você não conseguiu tomar crédito ainda porque o teu fornecedor ainda não pagou. É natural, ele emite a nota agora, vai pagar no mês que vem. Né? Então, a retenção não acontece na hora, mas quando se você não reteve, o teu crédito vai acontecer no outro mês. Né? E a contabilidade também vai penar com isso, né? Vai ter que... Não dá mais. A Receita Federal promete ter um sistema que vai fazer... De apuração assistida. Eles dizem que já está em teste com algumas empresas que têm acompanhamento mais direto, mas não se sabe em que pé está a funcionalidade dessa ferramenta. Né? A gente vê algumas ferramentas que eles botaram no ar, por exemplo, o Portal Nacional de Nota Fiscal de Serviço entrou em vigor em janeiro e até hoje ele fica ali trazendo dificuldades para a operação do cliente, para a operação contábil,
porque não estava 100% pronto. Então, a gente espera que o split payment, ele, quando vier junto com a apuração assistida, ele já esteja mais robusto do que a gente tem visto chegar para a operação. Maravilha. Inclusive, tem uma pergunta: se a split payment será aplicado para a empresa do Simples? Com certeza. Com certeza. Aí, naturalmente, a empresa do Simples, né, tem que... para ter o split payment, a empresa do Simples vai ter que receber através de uma ferramenta de pagamento, né? Então, quem trabalha com varejo é quase que toda a operação, né, é feita através de cartão, né? Cartão de débito ou crédito, salvo os Pix. Né? Pix não tem previsão de split payment ainda, né? Mas... E o governo já saiu notícias que o governo está estudando pagar um valor para os bancos devido à ferramenta de split payment. Então, a gente também não sabe de onde vai ser esse valor para ir para o banco, né? Se vai... a própria empresa que vai pagar o imposto. Pois é, a gente não sabe se vai aumentar a taxa com o banco ou se vai sair já do imposto que é pago, mas já existe essa notícia, essa previsão. Né? Tá. Uma outra coisa que eu acho que é importante, Marco, a gente destacar para as empresas é que, como você falou, 2026 ele vem sendo um ano de adaptação e de testes. Ele alcançou muito mais as empresas de presumido e real, no sentido da emissão de nota, principalmente da adequação da empresa. Na contabilidade, a gente já vem trabalhando também com as empresas de Simples, mas 27, essa mudança ela passa a ser obrigatória também para as empresas de Simples Nacional. Então, se nada mudar até lá, a partir de 1º de janeiro, as empresas de Simples Nacional já precisam estar destacando IBS e CBS nas notas fiscais. Já existe a previsão também das notas de serviço, e aí as empresas têm que começar a se adaptar, começar a procurar os seus sistemas emissores para ir fazendo os testes, porque para empresas de lucro presumido e lucro real, essa obrigação já está vigente e 1º de janeiro entra também para as empresas de Simples Nacional. Então esse é um outro ponto, né? Foi prorrogado recentemente um prazo aí para fazer isso em notas fiscais, mas foi então para empresas de presumido real, não é isso? Foi para as empresas de presumido real, entrou em vigor a partir de 3 de agosto, e a expectativa era que as notas fossem rejeitadas. Então, foi suspensa a rejeição da nota, mas não foi suspensa a obrigatoriedade. Tá bom. Né? Então, ficou ali no meio termo. Olha, sua nota não vai ser rejeitada, porque a preocupação era, vai rejeitar a nota, o cliente não vende. Né? Então, isso foi suspenso, mas a obrigatoriedade continua vigente, e a partir de 1º de janeiro para as empresas de Simples Nacional. Então, se nada mudar, se não houver prorrogação, é uma providência, então, que as empresas têm que começar a se movimentar, a buscar os programas. E é algo também que a Múltipla também vem se adiantando nesse sentido. Então, para as empresas de Simples, de lucro presumido e real, antes de agosto, nós pegamos as notas mercantis de todos os clientes, passamos no validador, fizemos contato diretamente, e o mesmo vai ser feito com as empresas de Simples Nacional. Mas é importante que a empresa já esteja ciente, já esteja acionando o sistema emissor. Tem empresa que trabalha com o sistema emissor de notas, tem outras que trabalham com o sistema gratuito. O sistema gratuito vai se adaptar automaticamente, mas quem trabalha com fornecedores de emissão de nota, é importante já entender se eles já estão adaptados, ajustar os sistemas, e mais próximo a gente vai fazendo essa análise e um contato mais direto se a gente identificar que a empresa não está ajustada, para a gente também ajudar nesse processo. Legal. E esse trabalho de envio dos relatórios comparativos para os clientes, a previsão de que eles recebam, eu tenho certeza que muitos vão perguntar, eu não recebi ainda. Quase ninguém recebeu. Ninguém recebeu, a gente ainda não começou o envio para nenhum, a gente estava esperando justamente fazer essa live, a gente já tem alguns prontos e hoje a gente começa a enviar, mas como a gente já tinha essa live marcada, a gente achou melhor trazer e apresentar para não chegar um relatório lá nos nossos clientes e eles se assustarem. Então, hoje a gente já começa o envio, não são todos enviados hoje, a nossa expectativa é finalizar 100% dos envios até final de agosto, para a gente ter todo o mês de setembro aí para atender o cliente que tiver dúvida e fazer essa opção. Então, o envio vai ser até o final de agosto, para, enfim, também ninguém ficar preocupado, não recebi, sexta-feira o sujeito não recebeu, peraí, não mandaram, esqueceram de mim. Né? Vai ser até o final de agosto, ninguém vai ser esquecido. Acho que tem mais alguma outra, tem mais pergunta aqui.
Mais algum ponto que você queira colocar, que eu já vou olhando aqui as perguntas. Não, acho que enquanto isso eu posso só recapitular os prazos que as empresas Legal. vão ter. Até 30 de novembro, a gente precisa fazer opção pelo Simples, verificar se tem pendências. A gente solicita opção pelo Simples e decidindo o IBS por dentro ou por fora do DAS. A princípio, até 30 de novembro, a gente tem a possibilidade de desistir dessa opção por fora, mas essa data existe um boato de que pode ser prorrogada. E a partir de 1º de janeiro, começa a valer a opção que foi feita e os ajustes necessários nos documentos fiscais. Legal. Acho que é importante a gente ter esses marcos. Legal. Tem aqui 2 perguntas do Lucas. Ele está perguntando o seguinte: se o cliente retém o valor do CBS, você vai receber o valor líquido já descontado do CBS. É exatamente isso, né? E aí a pergunta que ele faz na sequência: já tem prazo para o cliente pagar, repassar esse? Não tem prazo. A expectativa é que, se o cliente optar por reter, é justamente para gerar o crédito para ele imediato. Então, enquanto ele também não pagar o DARF, ele não pode se aproveitar daquele crédito. Então, a expectativa é que ele faça o pagamento o quanto antes. Mas imagino que vai vir prazo em algum momento. A expectativa é que seja... Hoje, as nossas retenções federais são prazos dia 20, e a expectativa é que seja a mesma data. Um outro ponto importante que sai daí, que ninguém fez a pergunta, mas você vai ser retido, né? Qual é o valor da retenção? Esse é o ponto, porque como o CBS é débito menos crédito, digamos que você tenha lá um débito de 10%, né? Não é 10% que você deve, né? Você deve 10%, é o débito, mas não tem o crédito, né? Então, e a tua retenção vai ser de 10%. Então, como é que eu faço para receber a diferença? Né? Eu acho que esse vai ser um ponto também que a gente ainda não sabe. Não sabe. A promessa na lei é que essa apuração assistida, né, indique o valor da retenção, ou então que existe a promessa também de, em caso de retenção maior, o governo devolver o valor em conta corrente em até 3 dias, pelo menos é o que está na lei, né? Se isso vai acontecer ou não, a gente vai descobrir lá na frente. Né? Então, assim, o split payment já vai ser um desafio, essa ferramenta ser desenvolvida. A apuração assistida vai ser um outro desafio também, porque não é algo fácil. E essa devolução imediata, né, porque 3 dias é praticamente imediato, também vai ser um novo desafio. Então, assim, muitas questões, muitas perguntas são nossas também, é de todo mundo que trabalha, porque... como a própria alíquota, né? Para começar com a alíquota, que a gente não sabe qual é o valor da alíquota, mas... E tudo, né? Como eu falei, eu trouxe notícias aqui que saíram ontem e que são só boatos ainda, e a cada dia a gente acompanha a legislação, a gente busca, porque principalmente as empresas de Simples Nacional agora nessa reta, elas quase toda semana tem uma regulamentação nova, um impacto novo, e a gente tem que estar acompanhando. É isso. Maravilha. Bom, meus amigos, eu quero agradecer aí a participação de todos que estão aqui com a gente. Muitas perguntas foram feitas, a gente tentou responder algumas. Todo mundo que enviar pergunta para cá vai ser respondido. Quem é cliente da Múltipla já tem aí o contato direto. Quem eventualmente ainda não e fizer qualquer questão também vai ser respondido. Isso vale, inclusive, para quem assistir depois esse vídeo aí nas nossas redes e em outros canais também. Então, Vanessa, obrigado aí Obrigada, Marco. pelo tempo, pelo esclarecimento. Acho que foi muito bom para todos. E, mais uma vez, agradeço a todos. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.